Capítulo 2. Os decretos de Deus. O decreto de Deus é o seu propósito ou a sua determinação com respeito às coisas futuras. Usamos o singular, como fazem as Escrituras. Romanos 8:28, Efésios 3:11. Porque houve somente um ato da sua mente infinita acerca das coisas futuras. Entretanto, nós falamos como se houvesse muitos, porque as nossas mentes só conseguem pensar em ciclos sucessivos, conforme surgem os pensamentos e as ocasiões, ou com referência a vários objetos do seu decreto, os quais, sendo muitos, parecem nos requerer um propósito diferente para cada um deles. O entendimento infinito de Deus não avança passo a passo, ou de etapa a etapa. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Atos 15:18. Os decretos de Deus. As Escrituras fazem menção dos decretos de Deus em muitas passagens, empregando vários termos. A palavra decreto se acha no Salmo 2:7. Em Efésios 3:11, lemos a respeito do seu eterno propósito. Em Atos 2:23, do determinado conselho e presciência de Deus. Em Efésios 1:9, do mistério da sua vontade. Em Romanos 8:29, lemos que ele também predestinou, em Efésios 1:9, sobre o seu bom propósito. Os decretos de Deus são denominados seu conselho para significar que são consumadamente sábios. São chamados sua vontade para mostrar que ele não estava sob nenhum outro domínio, mas agiu de acordo com o seu bom propósito. Quando a norma de conduta de uma pessoa é a sua vontade, geralmente é caprichosa e irracional, mas nos procedimentos divinos, a sabedoria está sempre associada com a vontade, e por conseguinte, os decretos de Deus são descritos como sendo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Os decretos de Deus se relacionam com todas as coisas futuras, sem exceção. O que quer que seja feito no tempo foi pré-ordenado antes de se iniciar o tempo. O propósito de Deus diz respeito a todas as coisas, grandes e pequenas, boas e más. Mas com referência a essas últimas, devemos ter o cuidado de afirmar que, embora Deus seja o ordenador e controlador do pecado, não é o seu autor do mesmo modo como é o autor do bem. O pecado não poderia proceder de um Deus santo, por criação direta e positiva, mas somente por uma permissão decretória e ação negativa. O decreto de Deus é tão abrangente quanto o seu governo, estendendo-se a todas as criaturas e a todos os eventos. Relaciona-se com a nossa vida e com a nossa morte, com o nosso estado no tempo, bem como na eternidade. Como Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, ficamos sabendo por suas obras em que consiste ou consistiu o seu conselho. Assim como avaliamos a planta de um arquiteto, inspecionando o edifício que foi construído sob a sua direção. Deus não decretou meramente criar o homem, colocá-lo na terra e depois deixá-lo entregue à sua própria direção descontrolada. Antes, fixou todas as circunstâncias do destino dos indivíduos e todas as particularidades que a história da raça humana compreende, desde o seu início até o seu fim. Ele não decretou simplesmente o estabelecimento de leis gerais para o governo do mundo, mas dispôs a aplicação dessas leis a todos os casos particulares. Nossos dias estão contados, como estão contados os cabelos das nossas cabeças. Podemos entender a extensão dos decretos divinos pelas distribuições providenciais, mediante as quais eles são executados. Os cuidados de Deus alcançam as criaturas mais insignificantes e os eventos mais diminutos, como a morte de um pardal e a queda de um fio de cabelo. Propriedades dos decretos divinos. Consideremos agora algumas das propriedades dos decretos divinos. Primeiro, são eternos. Supor que qualquer um deles foi ditado dentro do tempo é supor que ocorreu algum novo acontecimento, surgiu algum evento imprevisto ou alguma combinação inesperada de circunstâncias que induziu o Altíssimo a idealizar uma nova resolução. Isso favoreceria a ideia de que o conhecimento de Deus é limitado e que ele vai ficando mais sábio com o decorrer do tempo, que seria uma horrível blasfêmia. Ninguém que crê que o conhecimento divino é infinito, abrangendo o passado, o presente e o futuro, jamais admitirá a errônea doutrina de decretos temporais. Deus não ignora os eventos futuros que serão executados por volições humanas. Ele os predisse em inúmeros casos, e a profecia não é nada menos do que a manifestação da sua presciência eterna. As Escrituras afirmam que os crentes foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Sim, que foi então que a graça lhes foi dada. 2 Timóteo 1:9. Em segundo lugar, os decretos de Deus são sábios. A sabedoria é evidenciada na seleção dos melhores fins possíveis e dos meios mais apropriados para cumpri-los. Pelo que conhecemos dos decretos de Deus, é evidente que lhes pertence essa característica. Eles nos são revelados por sua execução,
e toda evidência de sua sabedoria nas obras de Deus é prova da sabedoria do plano segundo o qual elas são realizadas. Como declara o salmista: Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. Salmo 104, 24. Na verdade, só podemos observar uma pequeníssima parte delas, mas devemos proceder aqui como fazemos em outros casos, e julgar o todo pela amostra, o desconhecido pelo conhecido. Aquele que percebe o funcionamento admiravelmente engenhoso das partes de uma máquina e teve a oportunidade de examinar, naturalmente será levado a crer que as outras partes são de igual modo admiráveis. Da mesma maneira, devemos persuadir as nossas mentes quanto às obras de Deus quando dúvida nos invadem, e devemos repelir quaisquer objeções sugeridas por alguma coisa que não podemos conciliar com as nossas noções do que é bom e sábio. Quando alcançarmos os limites do finito e contemplarmos os misteriosos domínios do infinito, exclamemos: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Romanos 11, 33. Em terceiro lugar, são livres. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Isaías 40, 13 e 14. Deus estava sozinho quando elaborou seus decretos, e as suas determinações não foram influenciadas por nenhuma causa externa. Ele tinha liberdade para decretar ou não, e para decretar uma coisa e não outra. É preciso atribuir essa liberdade àquele que é supremo, independente e soberano em tudo o que faz. Em quarto lugar, são absolutos e incondicionais. Sua execução não depende de qualquer condição que pode ou não pode ser cumprida. Em cada caso em que Deus decretou um fim, decretou também todos os meios para esse fim. Aquele que decretou a salvação dos seus eleitos, também decretou produzir fé neles, segundo Tessalonicenses 2:13. Meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Isaías 46:10. Todavia, não poderia ser assim se o seu conselho dependesse de uma condição que não pudesse ser cumprida. No entanto, Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Efésios 1:11. A responsabilidade do homem. Lado a lado com a imutabilidade e invencibilidade dos decretos de Deus, as Escrituras ensinam claramente que o homem é uma criatura responsável e que tem de responder por suas ações. E se as nossas ideias se formarem com base na palavra de Deus, a defesa de um daqueles ensinos não levará à negação do outro. Reconhecemos sem reserva que há real dificuldade em definir onde um termina e onde o outro começa. Sempre acontece isso quando há uma conjunção do divino e do humano. A verdadeira oração é ditada pelo Espírito, e não obstante, é também o clamor do coração humano. As Escrituras são a inspirada palavra de Deus, mas foram escritas por homens, que eram algo mais do que máquinas nas mãos do Espírito. Cristo é Deus e homem. Ele é onisciente, mas ia crescendo em sabedoria. Lucas 2:52. É todo-poderoso, mas foi crucificado em fraqueza. Segundo Coríntios 13:4. É o príncipe da vida, contudo morreu. Esses são grandes mistérios, mas a fé os recebe sem objeção. Se Deus decretou ou não todas as coisas que acontecem, aqueles que admitem a existência de Deus reconhecem que Ele sabe de antemão todas as coisas. Pois bem, é evidente que Ele sabe de antemão todas as coisas. Ele aprova ou não aprova delas, isto é, ou quer que se realizem ou não quer. Contudo, querer que se realizem é decretá-las. Finalmente, tentemos supor e depois contemplar o oposto. Negar os decretos divinos seria proclamar um mundo e tudo o que se relaciona com ele, regulado somente por acaso e por destino cego. Então, que paz, que segurança, que consolo haveria para os nossos pobres corações e mentes? Que refúgio haveria para onde fugir na hora da necessidade e da aprovação? Não haveria nada disso. Não haveria nada menos do que as densas trevas e o abjeto horror do ateísmo. Ó meu leitor, quão agradecidos devemos estar por tudo estar determinado pela infinita sabedoria e bondade de Deus. Quanto louvor e gratidão devemos a Ele por seus decretos. É graças a eles que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Podemos muito bem exclamar, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36.